Olá pessoal, beleza? Vamos lá, Laurinha, ó, valeu, hein? Você me lascou, hein? Mas vamos lá. A Laurinha, ela tá com uma dúvida sobre o que é anamorfose, tá bom? E anamorfose é fácil de ler, é fácil de interpretar um mapa com anamorfose, porém, para explicar o que é uma anamorfose, ela me pegou. É um pouco complicadinho mesmo, assim, para dar uma para explicar sem estar do lado assim em uma videoaula. Tem gente que vai conseguir, e eu estou tendo uma certa dificuldade. Mas aí eu pensei em uma coisa aqui para tentar explicar para vocês o que é a tal da anamorfose na cartografia. E aí eu vou usar a teoria de um neurologista, se eu não estou enganado, um neurologista, lá que fez um estudo lá em 1940, 1950. O Wilder Penfield, ele fez um experimento em que ele observava o cérebro humano e, observando o cérebro humano, ele percebia quais sentidos a gente usava mais, quais partes do corpo a gente usava mais. Ele estava usando o sensorial, ele estava estudando o sensorial e o motor. Então, estudando o cérebro humano, ele percebeu que nós usamos mais algumas partes do que outras. E aí, para representar isso, o que ele fez? Ele criou esse bichinho bonito aí, ó, que vocês estão vendo. O que ele percebeu, então? Que nós usamos, no nosso sistema sensorial e motor, nós usamos mais as mãos do que os pés. Mais os pés do que os braços. E olha o tanto que a gente usa da boca, ó, da língua. Tem uma outra representação que mostra um olho bem grandão. Geralmente o ouvido é representado bem pequenininho mesmo, demonstrando essa nossa incapacidade de ouvir, né? Tem gente que ouve mais, tem gente que presta atenção, tem gente que não consegue muito não. Mas vamos lá. O Penfield, ele criou um objeto que mostra pra gente que existe uma certa distorção na forma como a gente usa os membros, né? Mas ele não estava fazendo crítica nenhuma sobre isso, tá? Ele só estava mostrando que a gente usa mais algumas partes do que outras. E aí ele criou o homúnculo de Penfield. Isso permite a gente entender uma parte do comportamento das pessoas, né? Uma parte do nosso sistema sensorial e motor. O que a gente usa mais, o que a gente usa menos, né? Se alguém perde a mão, né, o tanto que ela é prejudicada, né, porque é uma das coisas que nós mais usamos, né? Então, tanto que uma pessoa se prejudica ao perder as mãos ou ter alguma doença nas mãos que incapacita ela de fazer algum trabalho, tá bom? É mais ou menos isso que ele estava mostrando ali com o trabalho dele, tá? Vamos lá, então vamos tentar entender a anamorfose tentando traduzir essa mesma ideia do Penfield, só que para mapas. E se nós não estivéssemos olhando para o corpo humano, igual o Penfield fez, mas nós estivéssemos olhando para os mapas e tentando entender se existem partes do espaço geográfico, partes do espaço nacional ou de uma cidade que nós usamos mais do que outras. E usamos para quê? Tem mais pessoas, tem menos pessoas, tem mais indústrias, tem mais agricultura, né? Tem área de preservação ambiental, é uma área que tem muitas doenças, que tem menos doenças, área que tem mais violência, área que tem mais ou menos emprego. Qualquer uma questão que a gente fizer para o espaço, a gente pode criar uma anamorfose, ou seja, uma distorção do espaço para falar se tem mais daquilo ou menos daquilo no espaço. Então, eu vou mostrar para vocês agora aqui uma série de exemplos, uma série de mapas para vocês verem o que seria fazer essa anamorfose, tá? Primeiro, a gente vai começar com um mapa base, tá bom? Então, aqui a gente tem um mapa mundi, político, né? O continente americano, o continente africano, a Oceania, a Eurásia, né? E aí aquela subdivisão em Europa e aqui a Ásia, né? Eu estou usando esse aqui como um mapa de base porque a partir de agora eu vou começar a mostrar para vocês as distorções que nós vamos fazer com esse espaço aqui, tá bom? Então, veja bem, volta qualquer coisa, a qualquer momento, volta o vídeo para ver o mapa de base e comparar o mapa de base com as anamorfoses do espaço que a gente vai mostrar para vocês, tá bom? Tá aí, ó. Aqui não é uma anamorfose, tá bom? Aqui nós temos um mapa com uma informação ordenada, tá bom? Do que esse mapa está falando? Ele está falando da concentração de pessoas no planeta,
tá? Então, o que a gente percebe? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de uma coisa que vocês já viram muito em televisão, já viram em filme, já viram em foto, que é o deserto do Saara, tá bom? Então, a gente nunca foi, tá lá em outro continente, mas a gente sempre ouve falar muito do deserto do Saara, né? Toda aquela areia, difícil a sobrevivência naquele lugar. Olha só, vamos ver uma coisinha aqui, ó. Tá vendo a legenda aqui, ó? De 0 a mais de 1.000 habitantes por quilômetros quadrados. E cada cor que tem, né? Vocês percebem que a cor vai escurecendo, né? Tem um branco, aí aqui tem uma cor, um amarelo bem clarinho, aí depois vai ficando um laranja mais escuro, um laranja e um vermelho. Então tem um degradê, né? A gente está falando de um tom de cor quente e essa cor ela vai se tornando mais escura. E quanto mais escura vai ficando, falando que tem mais gente naquele lugar, tá bom? Olha só, deserto do Saara, ó. Olha a concentração de pessoas vivendo no deserto do Saara. Baixíssima. Quando a gente vem aqui, ó, na Índia ou na China, olha a concentração de pessoas. A gente está falando isso aqui, ó, mais de 1.000 pessoas por quilômetro quadrado nessas áreas. Então a gente está falando que tem uma grande concentração de pessoas. A gente está usando cor para explicar isso. Aí a gente foi bater o olho, tá bom, aqui nessa área tem mais pessoas do que nessa área aqui. Dá uma olhada aqui no Brasil, ó, a área que tem maior concentração de pessoas, principalmente próximo dos litorais. Ó. É próximo do litoral que a gente tem as áreas com maior concentração populacional. Quando a gente vai lá para o interior do Brasil, né, o Brasilzão profundo, né, aí a gente chega lá, ó, na área da floresta amazônica, região com preservação ainda, né, sofrendo muito, né, ultimamente mais do que antes, né, mas está lá ainda preservada, né, e tomara que a gente consiga lutar para preservar essa região tão importante, essa floresta tão importante do planeta, né, não é uma floresta importante do Brasil, ela é uma floresta importante do planeta Terra, tá bom? Ela está no Brasil, que bom que ela está aqui, porque a gente pode cuidar dela e falar que a gente faz alguma coisa importante para o planeta também, né? Mas vamos lá, aqui tem a floresta amazônica, por se tratar de uma região com vegetação ainda bastante preservada, a gente fala também que vai perceber que tem poucas pessoas morando no meio dessa floresta, né? É uma região com pouca concentração populacional, muitas áreas rurais, né? Atividade rural hoje não é uma área que emprega muito, é uma atividade onde se usa muitas máquinas, né? Então o trabalhador que antes trabalhava no campo hoje está nas cidades, principalmente nas grandes cidades, e as maiores cidades brasileiras, né? Elas encontram-se aqui próximo da costa atlântica, tá bom? Então a gente percebe aqui, ó, grande concentração de pessoas, mas aqui não é uma anamorfose, tá bom? Esse não é um mapa de anamorfose. Vamos lá, um outro mapa. Esse com anamorfose. Olha lá, ó. Lembra lá a China e a Índia? Olha o que aconteceu. O que foi feito com o mapa? Eles aumentaram o tamanho do mapa. Então eles pegam um território e, dependendo da quantidade de pessoas que vivem naquele lugar, o que eles fazem com o mapa? Eles vão aumentando o tamanho do mapa. Olha o que aconteceu com os outros territórios. Ó, olha o Canadá, o que aconteceu. Ó. Vamos voltar. Ó. Olha o Canadá aqui. Ó. Vamos aqui. Olha o Canadá aqui. Olha o Canadá aqui. Aqui o Canadá. Ó. E olha o Canadá aqui. Ó. Ué, o que aconteceu? O tamanho do Canadá diminuiu? Não. O território do Canadá ele continua do mesmo tamanho que é. É que aqui a gente está fazendo uma anamorfose para mostrar a concentração de pessoas. E quando se observa o território do ponto de vista da concentração de pessoas, da quantidade de pessoas que vivem naquele lugar, aí a gente vê que o território do Canadá ele é bem pequenininho. Nós estamos falando de uma população ali próxima de 35 milhões de habitantes. Quando a gente vem aqui para a China, 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Quando a gente vem aqui para a Índia, mais de 1 bilhão de habitantes. Aí o que acontece com esses territórios? Eles ficam inflados, né? Olha o Brasil aqui, ó. O Brasil não mexeu muito, né? 200 milhões de habitantes, né? Não mexeu muito o desenho que a gente está acostumado a ver, né? Olha aqui o continente africano, o que aconteceu com ele? Uma tremenda de uma distorção, mas a gente percebe que tem lugares que são que tem maior população e outros lugares que tem uma menor população. Vamos ver um outro mapa de anamorfose. Isso aqui é uma outra anamorfose possível, só que essa aqui, em vez de fazer como se isto fosse um balão, uma bolha, eles usam quadradinhos, mas a gente percebe também a mudança, ó, tá vendo? Olha a Índia, olha a China.
Cadê a Rússia aqui, ó? A Rússia desapareceu aqui. Olha o Canadá aqui, ó. Olha os Estados Unidos. Olha o Brasil. Aquela parte aqui, ó, da floresta amazônica, ó, no Brasil, ó, ela simplesmente, ela quase que desaparece nesse mapa aqui, ó. Tá vendo? Ela some. E é isso que a anamorfose faz. Ela tenta evidenciar um aspecto, né? Aqui é recontagem de população, tá, pessoal? É quantidade da população de territórios. Esse resized. Vamos lá. Aqui, outra forma de anamorfose, outra maneira de representar isso também. Olha lá, o Brasil, tudo enquadradinho. Ó. Aqui, eles estão falando de desenvolvimento humano, tá bom? Então, desenvolvimento humano elevado, desenvolvimento humano médio, desenvolvimento humano baixo. Olha lá, Brasil está aí na lista dos países com desenvolvimento humano elevado, tá bom? Esse aqui, Earthquake Intensity, a intensidade dos terremotos, tá bom? Então, quando acontecem terremotos, todas essas áreas vermelhas aqui, ó, é a área onde ocorre terremoto, tá bom? E os terremotos, eles são mais intensos, beleza? Então, quanto mais pro vermelho, mais intenso é o terremoto. E aí aqui a gente está vendo de novo essa quantidade dessa distorção é de onde acontece mais. Então, tem os territórios que vocês estão vendo mais distorcidos são os territórios em que ocorrem mais terremotos e que a intensidade deles é mais alta, tá bom? Outra anamorfose, essa aqui de dívida pública. A gente vai ter uma aulinha, tá bom? Para a gente falar só do o que é a dívida pública dos estados, o que é a dívida pública dos países, tá bom? Vai ficar para outra ocasião. Aqui eu só vou mostrar para vocês a anamorfose. Olha aqui, ó. Estados Unidos, Canadá, olha aqui o Japão, olha a Índia. Cadê a China? A China desapareceu ó, praticamente aqui, ó. Ou a Austrália aqui, ó, pequenininha. Tá pequenininha. O que é isso aqui? Significa que esses países eles têm uma dívida pública bastante elevada, tá bom? Então, o que fizeram? Os territórios, eles aumentaram o território para evidenciar o tamanho da dívida pública que esses territórios têm, tá bom? Então, ó, países aqui, ó, Estados Unidos, países da Europa, o Japão, são países que têm uma dívida pública bastante elevada mesmo. O Japão, a dívida pública deles é o valor total do PIB do país. Eles não vão pagar nunca essa dívida deles. Vamos lá. Internet em 1990. Onde é que ela estava concentrada? Olha lá onde é que estava concentrada a internet em 1990. Ó. Estados Unidos, uma parte da Europa. Olha o Japão aqui. Ó. Esse pedacinho aqui, pessoal, que vocês estão vendo, é o Alasca aqui do outro lado, tá bom? A continuação desse pedaço aparece aqui, tá? É o Alasca. Olha. Aqui, ó. Japão. A gente está vendo Estados Unidos chamando muita atenção. A gente está vendo alguns países da Europa, ou a Itália aqui, ó, como é que tá aqui. Isso em 1990. Ó, o Brasil, ó. O Brasil nem aparece, ó, tá magrinho o Brasil, tinha internet. Vamos lá, avançar aqui, ó. Outro. No ano 2000, o que aconteceu com a internet? Ela já começou a se distribuir mais pelo mundo, ó. Naquele mapa nem aparecia, olha o continente africano, ó. Uma linhazinha, nada. Agora apareceu um pouquinho lá na África do Sul, ó. O Brasil já apareceu, a Argentina, o Chile, o Uruguai apareceu, o Peru apareceu, México apareceu. Está começando aos poucos a aparecer mais países aí a partir do ano 2000 usando a internet. Em 2017, olha como é que está, né? Brasil, uma boa parte do Brasil já usa, a gente percebe que lá o norte do nosso país ainda não é tão inflado no uso de internet, mas em comparação aos outros países já começou a ficar mais parecido. Já não tem mais aquela distorção de 90, já não é mais tão desigual, não está tão concentrado em um lugar. Lembra da história do homúnculo? Se o uso de cada parte do corpo desse homúnculo fosse igual, ele teria um corpo muito parecido com o da gente, né? Mas como é desigual, aí fica essa distorção. Vamos voltar lá. Olha aí, ó, à medida que a internet passa a ser usada no mundo, vai ficando um pouco mais parecido com o mapa que a gente está acostumado a ver. Mas ainda tem muita distorção. Olha, se a gente pega aqui, por exemplo, o continente africano, né, uma boa parte do continente africano, a população ainda é excluída digital, tá bom? Vamos lá, avançar aqui. Venda de veículos, vai,
bobo, mas está falando de indústria, está falando de emprego, então a gente está aí, ó. As 11 maiores, os 11 maiores mercados de automóveis no mundo, tá bom? Então tá lá, Estados Unidos, o México, o Canadá, o Brasil, aqui alguns países europeus, né? Eles colocaram até como Europa 27, né? Os 27 países ali na União Europeia, né? Colocaram a China como um grande mercado, o Japão como um grande mercado, a Austrália como um grande mercado, e os outros ficaram apagados, eles só colocaram os 11. E aí eles usaram também a anamorfose, para mostrar que existe um inchaço, né? Que essa região ela é inflada, né? Ela é maior do que as outras nesse aspecto que está sendo estudado. Nesse caso aqui, venda de veículo. Vamos ver o outro aqui, ó, do Brasil. População no Brasil, aqui tem o mapa de base do Brasil, e aí foi colocando por cada estado qual o estado mais populoso. Se vocês olharem aqui, ó, o mais populoso, o estado de São Paulo. Densidade demográfica, o que a gente percebe aqui? Olha, o estado de São Paulo, olha o que aconteceu, olha que bagunça que virou, é muito inchado. Olha aqui, ó, região sudeste toda, né? Toda a região sudeste aqui, ó. Olha como está inchada. Olha aqui a região nordeste também, como ela é inflada populacionalmente. Produto interno bruto, ou total de riqueza produzido, né? Olha só, a região sudeste, como ela é muito maior, como ela está muito mais inchada nessa produção de riqueza do que o restante do país. Olha o que acontece com a região norte, ó. Quase desaparece. E aí a gente vai ter outras coisas para observar também essa anamorfose. Tem a agricultura familiar, a produção agrícola, número de veículos, mortalidade infantil, e aí a gente percebe que algumas regiões elas ficam mais inchadas do que outras. Olha que número triste. Mortalidade infantil na região nordeste. É muito triste isso aqui, ó. Isso é um dado triste. Não é só um dado, morreu o filho de alguém, gente, tá bom? Não pode ser encarado só como um dado, não pode ser encarado como um número, tá? Isso é uma realidade que pode atingir qualquer pessoa. É muito triste, a gente tem que estudar para lutar contra ela, né? Para reduzir esses números de mortalidade, tá bom? É para isso que a gente tem que estudar, para melhorar a vida das pessoas, tá? Saber onde estão os problemas e saber como melhorar a situação para que esses problemas não aconteçam mais. Vamos lá. Tem, né? Tá todo dia na mídia incomodando, e aí tá lá o mortes por Covid-19, né? Corona aí espalhou, por isso que a gente está tendo essa aula aqui pela internet, né? E aí tá, né? Vocês observam aí que a China ela já é menor, né? O número dela de casos de morte do que ali os da Itália, da Espanha, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Esse dado aqui, quando eu montei a aulinha, não tinha uns dados mais recentes, né? Os dados que eu consegui aqui, eles são dados do finalzinho de março, né? Então, no finalzinho de março, não tinha não tem os dados de agora, mas os Estados Unidos ele já teria uma anamorfose mostrando um volume muito maior desse território em relação aos outros, porque os Estados Unidos já, né, coisa muito triste que está acontecendo lá em qualquer lugar, né? O que fazer, né? Vamos lá. Triste. Mortes por malária. Aqui, essa situação. E aqui, mortes por malária. Olha só, no mundo inteiro, a gente observa, olha só, mortes por malária no mundo inteiro. Quase não tem. Olha no continente africano, o que acontece com esse continente todo? Ele dá uma super inchada. E malária é uma doença que tem cura, gente. E olha a diferença de pessoas mortas no continente africano para o resto do mundo, sendo que tem cura. É porque é na África, né? Então deixa morrer, né? Tem cura, existe medicamento, existe tratamento, consegue-se eliminar totalmente o parasita que causa a malária nas pessoas. Depois estudem, perguntem aí para a professora de ciências de vocês o que é a malária, quais os sintomas dela, ou entrem na internet e pesquisem, né? Mas é uma doença que tem cura, tem tratamento, mas a questão a gente está falando de um continente com baixa renda, baixa escolaridade, baixo acesso à saúde, né? Conflitos, né? E todos relacionados a questões econômicas e políticas que precisam ser melhor pensadas lá no continente. Também precisa-se de apoio de outros países, de outros continentes, para ajudar com que isso aqui não aconteça.
A gente olha, mas é lá na África, não tem problema, né? Não tem problema até a hora que vira isso aqui, ó, no mundo inteiro. Daqui a pouco, eu vou, em uma outra ocasião, eu vou colocar um mapa aqui, ó, para vocês, mostrando o que vai acontecer, fazer uma anamorfose do que vai acontecer com o Brasil nos próximos dias, pessoal. É triste, né? Mas teremos notícias tristes. Vamos lançar. Tá aí. Malária no continente africano. Olha a quantidade de morte que causa. Não é assim, mas é muito. Olha, a anamorfose, ela não está dando números para a gente, mas pelo volume que a gente percebe, né, pelo tamanho desse inchaço, pelo tamanho da discrepância na anamorfose, a gente sabe que é muito mais do que em qualquer outro lugar do mundo, tá bom? Mortes antes dos 5 anos de idade no continente africano. Olha aqui o Brasil. Ainda figura aí o Brasil, o México, Estados Unidos, o Canadá quase desaparecem nisso, né? Muito baixo. O Japão quase desaparece, a China aparece, né? Alguns países ali do Oriente Médio ainda aparecem. A Índia aparece ainda, né? Com um número bastante elevado. Então a Ásia e a África são aqueles lugares, né? Mais inchados quando se fala de morte antes dos 5 anos. Esse anamorfose permite a gente olhar para o lugar então e perceber de forma gritante que ali está acontecendo alguma distorção, tem que ser feito alguma coisa para se resolver esse problema, tá bom? Vamos avançar para o final aqui então da nossa explicação. Eu espero ter conseguido explicar para vocês como se usa uma anamorfose, o que ela consegue revelar para a gente, que ela consegue chamar a atenção quando tem alguma distorção, algum desequilíbrio de alguma coisa em um lugar. E chamando a nossa atenção, a gente pensar em como resolver esse problema, ou se não for um problema, se for alguma coisa boa que está acontecendo no lugar, como tirar proveito disso, ou como melhorar o que está acontecendo naquele lugar, tá bom? Ou como tentar levar aquilo que é bom em um lugar para outros lugares, tá bom? Então tá aí, espero que vocês tenham conseguido entender o que é uma anamorfose. Se não conseguiram entender, por favor, deixa aí embaixo o espaço aí de comentários para fazer perguntas para a gente, tá bom? E se tiver alguma ideia de falar, melhora tal coisa aí, tira o crane ali do canto, coloca o crane aí em cima. É um aluno meu que ficou muito tempo ouvindo aula minha, tá, pessoal? Tá ali agora bonitinho no cantinho dele, tá? Mas se alguém tiver alguma dica aí para melhorar a aula, por favor, avisa aí. Se ficou alguma dúvida, pergunta também para a gente conseguir melhorar nosso trabalho. Abraço para vocês. Fiquem em casa, galera. Beijão.